Eu quero saudar o nosso reitor, professor Rui Vicente Oppermann. Quero saudar os nossos convidados do evento de abertura desse salão. Sejam muito bem-vindos. O Arthur D'Ambros, a Camila Vargas, a Cristiane Cabral e a Jéssica Silva. Uma saudação especial aos integrantes da administração central, diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas, à comissão organizadora do Salão URGS 2019, aos professores, aos técnicos administrativos e aos alunos, senhoras e senhores. Enfim, chegou o grande dia. E, de fato, esse é um grande dia. Nós trabalhamos o ano inteiro pelo salão. E trabalhar pelo salão significa qual a melhor maneira de nós mostrarmos o que nós aqui fazemos, porque o salão é a grande festa do conhecimento. Então, eu começo agradecendo à comissão pelo trabalho realizado. Nós pensamos um dos aspectos mais, eu acho, emocionantes e, ao mesmo tempo, estimulantes do salão é a gente pensar no tema. E este ano o tema surgiu naturalmente. Nós sempre levamos 4, 5, 6 reuniões para chegar num tema de salão. E, desta vez, foi numa reunião, uma única reunião, a gente pensou qual o tema, e aí surgiu Universidade Presente. Por que Universidade Presente? Porque alguma coisa está trancada na nossa garganta. Porque em 85 anos de aniversário da nossa universidade, esse é o ano dos 85 anos, nunca as universidades públicas foram tão atacadas como agora. Começa com um processo de desqualificação dos reitores, um outro processo de desqualificação da nossa própria pesquisa, dos próprios professores, a carga horária dos professores. Então, começa uma narrativa com a qual nós não podemos, não sabemos e não queremos competir. Nós não queremos responder neste mesmo nível. Não é esse o nosso papel e não é isso que nós somos. A nossa melhor resposta é aquilo que nós fazemos. E o que nós fazemos, nós começamos a mostrar hoje, aqui no salão. Essa festa, como eu já disse, essa grande festa do conhecimento. De tudo isso me fica muito claro, deste ano inteiro, e de tudo que nós pensamos em relação ao salão, e tudo que aqui vai ser apresentado em relação a ensino, a extensão, pesquisa, o que o salão da EDURGS vai mostrar, que novas pedagogias, novas práticas pedagógicas, o salãozinho, tudo isso que a gente vai mostrar, na verdade, é aquilo que nós somos, é o nosso dia a dia. Mas no Universidade Presente, tem uma convicção de que a universidade não é só nossa. Não é para nós que nós queremos mostrar. Nós nos conhecemos bem, nós conhecemos muito bem a qualidade que nós temos. É preciso mostrar para a sociedade. E daí vem a Universidade Presente. Veio disso tudo a convicção de que a URGS não é só nossa, mas a URGS é, de fato, um patrimônio da sociedade gaúcha. E esse patrimônio precisa ser defendido por todos, não só por nós que estamos aqui dentro, mas pela sociedade gaúcha também. Sem universidade presente, e eu tenho uma convicção muito forte sobre isso, sem universidade presente, não há desenvolvimento. Mais de 90% das pesquisas do país estão dentro das universidades, e a URGS faz uma universidade de ponta. Mais ainda,
Sem desenvolvimento, sem universidade, sem desenvolvimento, não há justiça social. E a URGS tem um compromisso com a sociedade muito grande. A nossa extensão é uma referência no país. E a nossa referência vai além do próprio país, com o processo todo de internacionalização que nós estamos vivendo. Nós queremos que continue o desenvolvimento. Nós queremos continuar lutando pela justiça social. E lutar por isso é lutar pela própria universidade, que haja o que houver nesse país, vai ser sempre uma universidade presente. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Uma satisfação muito grande estar aqui presente. Quero cumprimentar a professora Jane, nossa vice-reitora, e a responsável como pró-reitora acadêmica pela coordenação do grupo que trabalha ao longo de todo um ano para que nós possamos fazer essa abertura e esse salão durante essa semana tão importante para a nossa universidade. E é, assim, uma satisfação, Jane, ver que, de fato, o salão, que começou como uma unificação dos diferentes salões da universidade, agora toma uma característica de maturidade ao, primeiramente, superar a questão da sua unicidade, porque isso já está definido, e vai para exatamente a sua colocação como o que somos e por que somos e onde estamos. E eu acho que a universidade presente é exatamente esse sinal de maturidade, não? E eu festejo muito que tenha sido tão rápido. Não? Na minha época de vice-reitor, nós levávamos, às vezes, mais que 4 reuniões para chegar a um tema, exatamente porque estávamos nesse período ainda de amadurecimento da questão do salão como um salão URGS. Não? Quero cumprimentar os nossos colegas da administração central, os diretores de unidades, colegas, enfim, e uma saudação muito especial aos nossos convidados, né? O Arthur D'Ambrosa, a Camila, a Cristiane Cabral e a Jéssica, que é minha colega de profissão, e quem eu tive a honra de fazer a graduação dela, né, como primeira aluna indígena da odontologia, né? E que mostra exatamente o que nós estamos hoje, nessa semana, aliás, vivendo. Vamos ter hoje à tarde a abertura também do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas do Brasil, lá na ESEFID, também uma cerimônia muito importante e que está em linha com essa questão que aqui está sendo colocada, que é da universidade presente. Cumprimento a todos que prestigiam a abertura do salão e quero dizer que, de fato, o tema Universidade Presente, né, e presente no sentido de que estamos respondendo a um chamamento, né, ela é fundamental para nós. Eu estive, nessa semana passada, primeiramente na Andifes, onde se discute a questão da autonomia e do financiamento público das universidades federais, né, como temas candentes e importantes para nós, temas que precisam e terão que ser encaminhados de forma definitiva no âmbito do Congresso Nacional, mas depois fui ao encontro dos reitores do Grupo Montevidéu, que é um grupo de universidades, né, que congrega universidades uruguaia, argentina, boliviana, paraguaia e chilenas, além das brasileiras. E lá eu tive a oportunidade de participar de um painel onde se discutiu a universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, como um direito humano, que é, na verdade, a essência do que a Conferência Regional de Educação Superior colocou para as universidades no âmbito regional, e é o que vai ser levado no ano de 2021 na Conferência Mundial de Educação em Paris, onde, então, mais uma vez, as universidades latino-americanas estarão colocando como sua principal
principal demanda o reconhecimento da educação superior como um bem público e não como um fator comercial, como está sendo proposto, né, por vários entes. Nós fazemos educação. Educação é ensino, pesquisa e extensão, né? O ministro diz que a gente faz ensino, o que é um reducionismo exatamente de uma pouca experiência que ele tem com o ambiente universitário. E se tivesse aqui nesse congresso, nesse nosso salão, ele teria a oportunidade de ver como nós fazemos ensino, pesquisa e extensão, não só com a comunidade interna, mas também com a comunidade externa. E essa questão da universidade se legitimar enquanto direito humano, ela é uma questão nossa, sim, mas ela também é uma questão da comunidade, uma questão social, uma questão que a população, ou pelo menos a maioria da população, tem que ter como parte da sua luta no plano geral nacional. E nós passamos aí por um período muito difícil, estamos passando por um período de ataques, mas esses ataques nós temos visto não só a defesa interna que está sendo feita, mas e principalmente o apoio que a gente tem recebido de diferentes estratos sociais do Brasil, né, que se manifestam em diferentes ambientes, especialmente no Congresso Nacional. Na semana passada também tivemos uma audiência no Congresso Nacional a respeito exatamente da questão da autonomia e do financiamento público. Então, nós estamos mobilizados, e essa é a primeira questão da universidade presente. Nós, eu digo, a universidade e a sociedade que nos sustenta. O segundo aspecto que eu acho importante nessa questão é que nós estamos fazendo um salão URGS dentro de um aperto orçamentário inédito na história da universidade, né? Fizemos todo o possível para manter e mantivemos as ofertas de oportunidades de debate, organização, convidados, enfim, mostrando que é claro que para nós o orçamento é um direito, não é um favor que alguém vem com óculos escuros dizer que lacrou. Não? Ele é um direito que nós temos. É o direito de nós termos um orçamento público. Mas nós somos universidade com o orçamento que nós temos direito ou sem o orçamento. Nós vamos resistir. E vamos resistir como sempre falamos, não? E esperávamos que houvesse essa liberação prometida, não? Mas nós estaríamos resistindo de qualquer maneira. E eu diria, professora Jane, que esse é o salão da resistência. É o salão da resistência porque ele foi planejado, ele está sendo executado num período em que nós tínhamos apenas a acumulação de mais e mais dívidas na universidade. Não? E, em maneira nenhuma, em momento nenhum, se pensou em reduzir ou mesmo não realizar, impensável, o nosso salão, porque o salão é um salão da comunidade, é um salão da nossa interação com a comunidade, é o salão onde a universidade está presente. Presente não só aqui internamente, mas presente com a sociedade. E quero cumprimentar exatamente a abertura com os nossos convidados, né? Todos eles egressos da universidade, todos eles têm casos de sucesso, talvez alguns de fracassos também, porque faz parte da vida, né? Essa questão de desafios, certamente, e eu acho que é importante a gente ter essa referência de que nós formamos e a formação não representa um fim em si, mas sim o começo de um desafio, que é o desafio de se colocar perante a sociedade como aqueles que vão fazer a diferença na sociedade. Por isso, agradeço a vocês mais uma vez a disponibilidade, cumprimento pela escolha da abertura com essa temática e desejo a todos um salão da melhor qualidade. Muito obrigado. Bom, agradecendo mais uma vez pela presença dos nossos convidados.
Normalmente a gente faz ladies first, mas como o Arthur está em minoria, nós começaríamos com ele. Obrigado. Deixa eu cronometrar, porque me deram 10 minutos. Bom dia, pessoal. Prazer. Como já falaram, eu sou o Arthur. Eu acho que assim, eu vou basicamente contar um pouco da minha trajetória, que eu acho que foi isso que me convidaram para fazer, relacionando com a URGS e imaginando que isso, de alguma forma, possa ser interessante. Espero que seja. Se não, culpa de quem me convidou, tá? Me tiro aqui. Então, bom, como falaram, acho que o que interessa mais, assim, para agora que é basicamente tudo que eu tenho em termos de vida profissional, a existência da TAG como empresa e como também ideia e inovação que surgiu em alguma medida dentro da universidade, ou no mínimo surgiu sim dentro da universidade, também fruto das relações que eu fiz aqui dentro e também em alguma medida dos conhecimentos que tive. Embora de tudo isso, talvez isso até seja o menos significativo. A TAG, bom, pergunta clássica para começar. Quem aqui conhece, já ouviu falar da TAG? Tá, legal. Enfim, então, antes de contar, né, do iniciozinho e como começou a relação com a universidade, o que é a TAG, para quem não sabe. Então, a TAG é um clube de assinatura de livros. Isso significa... Quando a gente teve ideia lá em 2013, era a época que estava surgindo alguns clubes de assinatura aqui no Brasil, especialmente de vinho, de cerveja, que era o modelo que tu paga um valor por mês, recebe uma seleção dos produtos. Lá atrás eu já queria empreender, eu já estava pensando sobre o que seria minha vida profissional, estava em vias de finalizar a faculdade. E foi quando surgiu a ideia, por que não algo parecido com isso, mas de livros? Foi a partir daí, lá em 2013, que a gente começou a pensar essa ideia que veio a se tornar a TAG Experiências Literárias, que a gente fundou em julho de 2014, que, aliás, foi meu projeto de trabalho de conclusão. A TAG todos os meses tu paga um valor por mês e aí tu recebe uma caixinha na tua casa. Uma caixinha contém um livro surpresa, que é o mesmo para todo mundo. E acompanhando o livro vem uma revista que fala sobre o curador, que foi a pessoa que escolheu, por que aquele livro foi escolhido, entre tantos que ele poderia ter citado, o que marcou ele de alguma forma naquela leitura, que talvez possa interessar, portanto, o leitor também, ao leitor curioso, e fatos e curiosidades a respeito do livro que nós mesmos pesquisamos, escrevemos e colocamos ali, além da comunidade que gera em torno da literatura. Afinal de contas, hoje já são 50 mil pessoas recebendo o mesmo livro, a mesma caixinha todos os meses, e há um senso óbvio de comunidade ali, inclusive para discutir o livro, debater o livro, entender quais são as percepções dos outros, porque a gente considera que a leitura do livro não termina quando tu vira a última página, então ela segue nas reverberações a partir das conversas que tu tem e da tua própria vida, que vai mudando, que por consequência vai mudando a interpretação que tu teve do livro. Então, hoje, além de 50 mil assinantes, a gente já rolaram em torno de 1.000 encontros pelo Brasil, encontros presenciais para discutir as obras que a gente já enviou, e não foram organizados por nós. Acho que é a parte mais legal assim da comunidade que a gente conseguiu gerar. Todos eles foram espontâneos, descobrimos que eles estavam acontecendo sem a gente saber. Então, os associados se conheciam, formavam grupos de WhatsApp, se reuniam ao redor das cidades para discutir as obras que a gente estava enviando. Obviamente, a gente achou muito legal e começou a institucionalizar isso, apoiar a galera. Hoje a gente tem um aplicativo que, além de discutir os livros ali no app, eles podem criar encontros ou ver quais são os encontros que vão rolar e participar deles. Então, é toda uma atmosfera em torno da literatura que começa com a ansiedade em relação a qual livro vai vir, ao recebimento da caixinha e a tudo que gera a partir disso. Então, essa é a ideia da TAG. Nada disso lá em 2013 existia. E quando a gente teve a ideia de e se a gente abrisse um clube de assinatura de livros, não veio nada na nossa cabeça. Foi só uma pergunta e um vazio, um vácuo mental, porque não tinha nenhuma referência disso. Então, aí foi 8 meses, 1 ano de processo de concepção, para a gente entender o que seria esse clube de assinatura de livros, porque, afinal de contas, não existe. Hoje, os elementos são um tanto óbvios. É um livro, o livro é surpresa, o livro hoje que a gente envia é edição exclusiva. Então, a edição que tu recebe não é a mesma que tu consegue comprar numa livraria, enfim.
isso tudo foram elementos sendo criados. A revista, não era óbvio que a gente deveria inserir ela. E buenas, o processo de concepção ele foi basicamente dentro da universidade. Então, assim, eu trabalhei na PS Júnior, que é a empresa júnior de administração, e foi minha primeira experiência profissional, E lá eu conheci o Tomás e o Gustavo, que em 2014 viraram meus sócios. Então, já começa aí a relação. Há uma espécie de mito, assim, uma imagética em relação ao empreendedorismo, que é o lance da garagem, assim, né? Então, a startup que começa numa garagem, a nossa começou num lugar mais apropriado para a ideia. Então, foi na biblioteca do curso de administração da URGS. Então, aquelas salinhas rotacionadas que a gente precisava colocar o nome e alugar, foi onde a gente desenvolveu, a partir daquele, e se existisse um clube de assinatura de livros, até um modelo de produto, de proposta de valor, e um modelo de negócios, de fato, que a gente queria levar para o mercado. Então, basicamente, aqueles 8 meses, 1 ano de concepção, foi dentro da biblioteca da Universidade da URGS, quando a gente conseguia salas, senão no saguão, porque não deu tempo para reservar, enfim. Então, foi um processo que surgiu. Aliás, a verve empreendedora, eu acho que já vinha de mim, acho que um pouco por isso escolhi a administração, talvez achando que pudesse ter alguma relação. Até existe. Não é tão forte, eu acho, quando a gente pensa, mas ela existe. Eu acho que, enfim, administração é administração, não é empreendedorismo, são coisas diferentes, mas elas se relacionam. Então, mas eu já fui para a universidade com alguns interesses, assim, mas claramente eu fui... esses interesses foram catalisados, porque eles aconteceram também muito mais rápido do que eu imaginava, e potencializados, porque foi cada vez mais crescendo conforme eu fui recebendo esses estímulos de PS Júnior. E principalmente, eu acho que para mim, aí que teve, não sei se é aí que está, mas para mim é aí que teve o papel, que é o convívio com pessoas de pensamento não necessariamente parecido, mas interesses mais ou menos parecido, e que me levavam a pensar aquilo que eu já pensava de formas mais amplas, assim. Então, não à toa, quando eu fundei a TAG, foi com outras 2 pessoas da escola de administração, que se eu não tivesse na escola de administração da URGS, teriam sido outras 2 pessoas. Se a TAG existiria, eu não sei. Se ela existiria, como ela seria, também é impossível saber. Mas eu sei que a qualidade das pessoas que eu encontrei ali foi relevante para criar em mim a minha própria qualidade que eu tenho hoje, mas também todo o resto, porque foram 6 mãos que começaram. Então, aquelas outras 4 tiveram um papel relevante, e foi um pouco por conta do contexto. Aí, um pouco de história de TAG, assim, para falar mais de empreendedorismo. A gente começou ali nas salinhas e foram 65 assinantes o primeiro mês. E 65 assinantes é só fazer matemática para ver faturamento versus custos, e que ninguém ganhava nada, obviamente, né? Pelo contrário. E se for ver que eram 3 fundadores e contar que cada um tinha 10, pelo menos, 15 familiares que iriam apoiar a ideia, e faz vezes 3, já quase dá os 65. Então não foi um início muito promissor, ou não arrombamos a porta do mercado editorial ali. Foi mais sutil que isso. E o início foi bem lento e bastante duro também. E aqui não é para concluir depois um final motivacional, mas vai dar certo, porque eu acho que várias vezes não dá mesmo. Para mim deu, acho que por isso que eu estou aqui falando. Mas foram, além dos 8 meses, mais ou menos, de concepção, foram pelo menos mais uns 8 meses de estagnação completa, em que todos esses pontos que eu falei no início, o livro surpresa, a revista, o curador, os encontros, que hoje a gente fala e parecem legais, tipo, pô, que massa isso, é uma empresa legal, eu até tenho vontade, talvez, de participar, enfim. Lá atrás, todos esses pontos foram muito criticados. Por que eu vou comprar um livro sem saber qual é a capa? Por que eu vou comprar um livro que é o mesmo para todo mundo, que não leva em consideração meus gostos pessoais? Por que eu vou... E se eu não gostar, o que eu vou fazer? E a gente só via esses essays e as perguntas em relação à nossa ideia, e foi um período de 8 meses a 1 ano de, basicamente, educação de mercado, que foi uma tensão entre o que vinha de feedback e o que eu fazia, e a minha capacidade de entender se aquilo que vinha
tinha algum fundamento e, de fato, eu estava errado, eu deveria mudar alguma coisa, ou desistir da ideia, ou mudar a ideia em si, o que aconteceu em alguns aspectos. Ou se não, se é uma... Eu acho que vou insistir no ponto, porque eu acho que a ideia faz sentido, os problemas são outros. Eu acho que falta tempo, deixa os kits passarem, eu acho que quando a gente tiver fotos para mostrar vai ser melhor, quando vai ter um efeito de bola de neve, enfim, do que a gente quisesse. Então foi um cabo de guerra entre os feedbacks do mercado e a nossa capacidade de resistir psicologicamente a esses feedbacks. E mesmo assim acreditar talvez na ideia, mas tendo os olhos abertos para entender o que talvez a gente tivesse de fato errado na ideia e tenha que mudar. Isso é um processo difícil e quase artístico, no sentido de que existem metodologias, mas basicamente é um olhar para tentar, um olhar interpretativo para o que está acontecendo, para saber ajusto, não ajusto, sigo ou não sigo, é muito difícil de saber. Em retrospecto, bem mais fácil. Na hora, no momento, bem mais difícil. Mas foi a tônica dos primeiros 12 meses. Assim, a partir daí, a tag começou a... Tiveram alguns elementos, a gente acabou saindo na mídia. E aí, quando a gente saiu na mídia, gerou já uma espécie de credibilidade. O negócio era o mesmo um dia antes de ter saído no jornal, mas um dia depois já não era mais o mesmo, porque muda a percepção das pessoas em relação àquilo. Sério, acho que tem algum fundamento, vou prestar mais atenção. Então, a partir ali do meio de 2015, que a gente ficou, já levou 5, 6 meses para bater o 100º assinante. Então, assim, é crescimento líquido de 5 clientes mês. Mas, enfim, no meio de 2015 a coisa começou a melhorar e aí até aí começou a crescer. Fico feliz porque o empreendedorismo, para mim... por que eu entrei na administração já? O empreendedorismo, para mim, ele é uma forma de expressão minha. Então, eu tenho... É uma forma de ver no mundo alguma coisa que eu acho que deveria estar no mundo. Então, o processo de concepção de produto não foi só um oportunismo em cima de uma ideia. Existem clubes de assinatura, eles estão bombando, não existe de livro, vamos aproveitar esse filão. Não foi, eu gostava de ler, gosto de ler. Acho que é importante o que a gente faz, acho que teria um fundamento para entregar para o leitor, que é não só uma experiência divertida, que torne a forma de consumir literatura diferente do que a gente tem hoje, e tomara mais divertida e mais profunda na medida do possível. E também uma forma minha de saber que, de alguma forma, algo que eu concebi, que eu fiz, que eu criei, que eu achei de importante, eu consegui botar no mundo e, de fato, fazer. Porque é uma coisa que eu sempre quis sair de discurso e simplesmente ver as coisas acontecendo na prática. Às vezes o discurso influencia na prática, mas tem que chegar lá. Então, sempre quis, por isso sempre gostei do empreendedorismo, sempre vi uma forma de mudar o mundo de fato. Assim. Então, dentro do meu contexto, dentro do meu mercado, dentro da minha significância e insignificância, acho que isso está acontecendo, fico feliz. Acho que o convite também para vir aqui falar não deixa de ser simbólico, também por isso que eu aceitei, porque a URGS, obviamente, diz muito sobre mim, a PS disse muito sobre mim, dizer sobre PS é dizer sobre URGS. Então, eu agradeço o convite e, enfim, desejo um ótimo salão para todo mundo. Obrigado. Eu quero agradecer, então, ao Arthur e passo a palavra, então, para Camila. Camila, originária das Ciências Agrárias. Agora sim. Bom dia a todos. Então, já fui muito bem apresentada. Eu sou a Camila. Acho que até vou colocar aqui que fica melhor. Não sei como o meu nome chegou no cerimonial, mas agradeço imensamente ao convite. Para mim é um marco muito grande estar aqui sentada hoje. E se eu engasgar um pouco, vocês considerem que sou aluna da URGS, então é muito importante estar aqui. Opa. Eu escrevi uma carta à URGS, até um ponto da minha trajetória, e eu vou ir contando para vocês entenderem por que hoje eu sou CEO da Bioin e por que tudo isso surgiu. Vinda do interior do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente de uma cidade chamada Cachoeira do Sul, a ideia de morar na cidade grande, para mim, ou estar na grande URGS,
eram sonhos bastante distantes, mas que estavam sempre vivos no meu coração. Digo isso porque, quando a gente vem do interior do estado, muitas vezes não é tão fácil vir estudar na URGS por diversas questões culturais, questões financeiras, que muitas vezes todos os alunos que gostariam de estar na URGS não conseguem estar. Bom, eu fui muito sortuda porque eu me formei numa universidade que eu tenho muito orgulho, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que é conhecida como Universidade dos Gaúchos, onde eu tive uma excelente formação, eu tive contato com excelentes profissionais, e foi onde eu iniciei minha iniciação científica. Foi no período da faculdade que eu conheci a primeira vez a grande Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, por incrível que pareça, foi no Salão URGS 2012, onde eu apresentei o meu alguns resultados da minha iniciação científica para uma banca de professores que, muitas vezes, eu lia os artigos e usava para os meus trabalhos. Eu me recordo de, nesse salão URGS, inclusive que eu ganhei destaque, e fico muito orgulhosa por isso, eu me recordo de estar extremamente orgulhosa por poder apresentar a URGS a uma banca de professores que muitas vezes foram referências nos meus trabalhos. Nesse dia, eu saí com uma certeza. Eu queria estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria fazer mestrado aqui. Eu queria ter um diploma carimbado. Desculpem se eu estou chorando, mas é que realmente é muito emocionante estar aqui hoje, por essa grande universidade. Mas eu sabia que teria um grande caminho para percorrer. Em 2013, eu tive o primeiro contato direto com a universidade, que foi no laboratório de biologia, ecologia e controle biológico de insetos, que hoje minha orientadora e meu co-orientador estão aqui. E eu fiz estágio lá. E no mesmo ano, eu prestei a minha prova de mestrado. E eu passei em primeiro lugar. E foi quando eu realmente vi que eu era aluna da URGS, que meu sonho tinha sido realizado. Eu vir para Porto Alegre e me mudar do interior, da casa dos meus pais e de tudo que representava aquilo, foi muito difícil. Foi um período onde eu tive que ter muita coragem para enfrentar meus medos e enfrentar um novo caminho, um novo mundo que estava pela frente se abrindo. Mas, com 21 anos, eu tive, então, essa primeira grande mudança na minha vida, que eu realmente ia mudar do interior, sozinha, ir para a cidade grande, eu ia enfrentar a URGS, um mestrado, e eu ia aprender a organizar minha vida financeira com a bolsa de mestrado que ia custear os meus estudos até ali. É indescritível dizer o ambiente em que eu encontrei a URGS. Eu fui desafiada, eu tive que ser forte, mudar o curso da minha vida, da minha rotina e enfrentar meus medos. Mas, ao mesmo tempo, eu encontrei um ambiente que me abraçou. A URGS, ela cuida dos seus alunos. A URGS é uma mãe e ela dá suporte para que a gente realize os nossos sonhos. Foi na URGS que eu encontrei grandes amigos, que eu me encontrei como pessoa e cresci pessoal e profissionalmente. Em 2016, o meu novo grande desafio, o doutorado. É incrível dizer que a pequena menina que veio do interior poderia ser doutora. Passei na seleção, esperei com afinco a minha bolsa e ela veio. Seriam 4 anos pela frente. E eu usaria minha bolsa novamente para custear os meus estudos aqui. O doutorado trouxe amadurecimento. Obrigada. O doutorado trouxe... Eu acho que assim, eu estar chorando realmente mostra o que a URGS representa. Eu acho que esse coração pulsando, ele realmente representa muito mais do que um desenho. Representa muitos alunos e muitos sonhos.
Por isso que eu não tenho problema nenhum em mostrar minhas emoções. O doutorado trouxe amadurecimento, crescimento, medos, coragem, resiliência. Foi no doutorado em que eu descobri o meu propósito profissional e onde eu encarei o maior desafio da minha vida, que é a Bioin. A Bioin, ela é uma empresa que nasceu da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalho com controle biológico de insetos no laboratório da professora Luísa, na Faculdade de Agronomia. E meu grande sonho era ver o que eu estava desenvolvendo e o que o laboratório desenvolve fora dos muros da universidade. Eu abri uma empresa com mais 2 sócios. Hoje o grupo já cresceu. E eu abri a empresa tendo a única certeza que eu tinha era a minha bolsa de doutorado para eu poder continuar estudando e com a empresa. E, mais uma vez, a URGS abraçou o meu sonho. A Bioin, hoje, ela é uma empresa incubada no Centro de Biotecnologia da URGS. Eu conheci uma universidade pela Bioin que eu não conhecia, que era uma universidade empreendedora. Então, quando eu resolvi ser pesquisadora, a universidade me abraçou. Quando eu resolvi ser empreendedora, a universidade me abraçou. A Bioin, ela nasceu de um evento que se chama Despertar Empreendedor. Eu fiz o Despertar Empreendedor em 2017. A gente passou pela maratona de empreendedorismo também em 2017, onde a gente ganhou a maratona e, com isso, a gente ganhou o kit empresa, que era a abertura, as taxas de empresa. E eu sempre gosto de dizer que um dos prêmios da maratona era um tablet, e era um tablet razoavelmente bom, então a gente vendeu ele para A gente vendeu. Aí vocês vão entender por que a gente vendeu. A gente vendeu o tablet para custear as primeiras mensalidades da incubadora, porque hoje nós somos incubados no Centro de Biotecnologia da URGS. O Centro de Biotecnologia nos deu espaço para a gente iniciar nossas atividades, porque, imaginem, uma empresa de controle biológico exige um laboratório, e quais eram os alunos que teriam realmente dinheiro para custear isso? A universidade nos abraçou nisso. Hoje, a Bioin, a gente leva o propósito de levar uma agricultura mais limpa, mais sustentável. O propósito da empresa nasceu dentro da universidade. Muito do que eu estudei e do que a gente acredita como equipe. A Bioin, ela tem o propósito de transformar o Brasil uma referência mundial em agricultura sustentável e altamente produtiva. Isso nasceu de uma pesquisa, nasceu dentro da universidade. Então, se a URGS se fez presente na minha vida, a resposta, obviamente, sim. A URGS se fez presente antes de eu estar na universidade, antes de eu ter a carteirinha, antes de eu ter o meu número de matrícula, antes de eu ir todo dia almoçar no RU. A importância da universidade para alunos que realmente acreditam que o ensino, pesquisa e extensão podem mudar a sua vida é indescritível. Eu sou muito grata às 2 universidades que eu passei. Cada uma fez uma formação diferente. E é incrível que eu sempre imaginei que, no final do doutorado, eu ia me despedir da URGS, e eu vejo que hoje a gente tem uma empresa na URGS e que a gente vai continuar levando o nome da universidade. Eu me orgulho muito de levar o nome da universidade onde a gente vai. O mundo empreendedor, o Arthur sabe que não é fácil, mas sempre que eu levo o nome da universidade para o lugar onde eu vou, é incrível como retorna em respeito, em credibilidade. Eu sou muito honrada por levar esse nome comigo e espero que realmente a Bioin cresça muito e que o nome da URGS vá junto com o nosso crescimento. É isso que eu queria passar e agradeço novamente o convite. Eu agradeço, então, a Camila por esse depoimento emocionado. E agora nós vamos ouvir a Cristiane,
professora de robótica. Opa. Bom, muito obrigada, então, primeiro, pelo convite. Acredito que, em parte, esse convite tenha vindo em função do prêmio no Salão de Ensino que eu recebi o ano passado, aqui na URGS, e também pelo trabalho que eu venho desenvolvendo e que começou na iniciação científica aqui e está até hoje. Bom, eu sou a professora Cristiane, então, eu sou formada pela URGS. Eu sou pedagoga de formação, mas eu atuo com robótica educacional, no ensino fundamental da Rede Municipal de Porto Alegre. Eu curso doutorado também aqui na Universidade Federal, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E a história que eu vou contar para vocês, me convidaram também para contar uma história. É isso que eu vim fazer. É da minha trajetória aqui na URGS, entrelaçada com a iniciação científica, até chegar aqui no doutorado. Não sei se eu não vou me emocionar também, porque, enfim. Mas vamos lá. Então, assim, eu gostaria, eu desejo que o meu discurso desmanche algumas falácias, que são aqueles discursos que eles são falsos, mas acabam se tornando verdadeiros de tanto repetir. O primeiro deles é que a educação e a tecnologia não conversam. O segundo é que o ensino público, sobretudo esse de ensino fundamental e médio técnico, que esse ensino público é ruim. Eu quero desmistificar também que essa história de que tudo que vem da periferia é ruim. Que o servidor público ele é servidor público por falta de escolha. Olha aí, Camila. Ele é servidor público por falta de escolha. Não. E que o aluno da universidade pública ele não devolve para a sociedade. Essa é a ideia do meu discurso hoje. Bom, então a minha formação começou como professor. Eu fiz médio técnico integrado, né? Eu fiz magistério. Me formei bem novinha, com 16 anos, e, na época, eu queria cursar psicologia. Mas eu acho que eu queria me tratar, não ser professora, adolescente. Só que, na época, os meus pais passavam por uma crise financeira muito intensa e eu não podia me dar o luxo, naquela época, de entrar direto na graduação. Eu tive que trabalhar em educação infantil, que é geralmente o que habilita esse ensino, né? Eu comecei a trabalhar assim. E, trabalhando, eu disse, não, nossa, me dou super bem com a educação, eu vou cursar a pedagogia. Depois de um tempo, passada aquela onda muito ruim, os meus pais, que são pessoas muito simples, mas sempre investiram, sempre diziam que em educação não tinha dinheiro para muitas coisas, mas para comprar livro tinha, para investir o que quer que fosse de educação, sempre tinha esse dinheiro. Então, alguns anos depois, eu consegui fazer o concurso, o vestibular, e eu entrei na Universidade Federal para cursar a pedagogia. Eu tive que parar de trabalhar, porque vocês sabem que as disciplinas colidem, é complicado. No início da graduação, fazia aquela miçanga que a Humanas faz para se virar, aquele docinho para se virar bem. E, no segundo semestre de graduação em pedagogia, eu conheci uma professora, por intermédio de uma amiga em comum, me indicaram para fazer uma seleção para uma bolsa de iniciação científica. E eu vou citar o nome dela, porque no início da manhã eu mandei uma mensagem para ela, eu disse que eu ia falar aqui, que grande parte da minha trajetória eu devia a ela, que é a professora Denise Leite. Eu fiz uma seleção para ser bolsista de iniciação científica da professora Denise Leite e eu comecei já no segundo semestre a ser bolsista de iniciação científica. Aí tinha a bolsa, né? E, a partir daquele momento, eu vivia a vida da universidade. Né? Eu fazia o ensino, eu fazia a graduação, eu fazia a pesquisa, a iniciação científica, e todas as oportunidades de extensão eu também fazia questão de aproveitar. Bom, e
aquela oportunidade me abriu um novo mundo, porque eu nem sabia muito bem como funcionava, naquela época, a pós-graduação. Não sabia até onde ia o mestrado, o doutorado, se o mestrado vinha antes do doutorado, como é que era essa coisa. A partir dali é que realmente eu fui introduzida a essa vida, e a professora Denise me pegou pela mão, me fez caminhar pela iniciação científica. Ela me mostrou o que era metodologia de pesquisa. Ela é uma pessoa extremamente generosa. E o grupo de pesquisa, que inclusive a Ana está aqui hoje, também fazia, todo o grupo muito generoso. E aí, então, a partir dali, existe uma obrigação, um compromisso do bolsista de iniciação científica apresentar o trabalho que ele desenvolve junto ao grupo de pesquisa aqui no Salão da URGS, né, como se fosse uma prestação de contas, né, e eu apresentava o meu trabalho, e já no primeiro ano, no final, eu recebi um prêmio de destaque aqui do Salão URGS. E eu me lembro que a professora Denise disse: nossa, Linha nunca recebeu um prêmio, que legal e tal. E aquilo, né, me disse: puxa vida, acho que dá para caminhar por aí. E naquela época, eu não sei se ainda é assim, professora Jane, mas a URGS custeava a ida dos alunos de destaque do salão para o grupo AUGM, que é esse que o professor Rui falou, do Grupo Montevidéu. Não mais, que pena. Que pena, porque essa também fez um grande diferencial na minha vida. Ali a gente tinha relação com outros pesquisadores, né? O grupo de pesquisadores das universidades do Grupo Montevidéu. Então, nós viajávamos para apresentar esse trabalho que tinha sido destaque aqui, todos os destaques, mais o vencedor geral para apresentar. E foi uma grande experiência. Nesse grupo de pesquisa que eu participava também, existia um acordo de cooperação internacional entre Brasil e Portugal. E eu me lembro que existia uma oportunidade de ir a Portugal para mostrar o nosso trabalho e também de compartilhar com os jovens pesquisadores de lá. E eu me lembro que a professora Denise disse: a Cristiane vai. E eu pensei: meu Deus, nunca imaginei ir para a Europa, nunca imaginei. E ela disse: eu vou te ajudar no que tu precisar, fala com os teus pais no que enfim. Consegui ajuda com um amigo que trabalhava numa empresa aérea, eu fui. Foi um grande diferencial também. Pisar em Portugal, também conversar com pesquisadores. A língua era o inglês, eu falava ainda um inglês médio, mas já deu um salto ali. E, no final da graduação, eu me lembro que era alguma coisa que eu precisava me decidir, se eu ia seguir o rumo do ensino ou se eu ia tomar esse caminho da pesquisa. E eu me lembro que a professora Denise, inclusive, conversou comigo sobre isso, né? Só que naquele momento eu também precisava trabalhar, e ainda as bolsas, né, de iniciação não eram tão certas, aquela coisa toda. E eu fui trabalhar como professora, comecei trabalhando com alfabetização, né? Eu me formei em 2004 e já atuei logo em seguida no Estado, depois nas escolas particulares, mas o meu objetivo era chegar na rede municipal de Porto Alegre. E, em seguida, eu fiz o concurso, entrei, e, em 2007, a rede municipal de Porto Alegre ela comprou um material de robótica educacional. Durante a minha graduação, eu já tinha essa aproximação com o uso da tecnologia no meio educacional, mas eu não conhecia o material que a rede comprou, que era um material de robótica educacional da Lego, desenvolvida por Papert, que foi um pesquisador que trabalhou com a linguagem Logo e depois com esse material, né? Bom, aí, a partir de 2007, por esse início desse projeto na rede municipal, eu comecei a trabalhar com robótica, fiz a formação, comecei a trabalhar com robótica e me apaixonei pelo trabalho. E aí eu voltei para a universidade com o objetivo de cursar, então, um mestrado nessa área, né? E foi o que eu fiz. Eu concluí o meu mestrado em aprendizagem de robótica educacional. E aí outra pessoa também generosa entra na minha vida,
que é a minha orientadora, Rosane, que hoje é presente também aqui. A minha história ela é permeada de pessoas generosas, e com ela também, assim, ainda que a iniciação científica te dá um grande embasamento, mas é diferente de cursar um mestrado. Para mim, o mestrado foi uma grande prova de fogo, porque eu tomei um outro rumo, inclusive teórico, e um aprofundamento bastante grande. Mas tanto a professora Denise quanto a professora Rosane dizia: eu vou te lançar um desafio, eu acho que tu pode. Não sei o que isso quer dizer, mas era assim. Enfim. Então, eu comecei a fazer o mestrado, concluí em 2010, e o meu trabalho com a robótica na rede municipal ele deu um salto a partir de 2010, que é o que parte de vocês conhece a história da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, aqui na Lomba do Pinheiro, na Parada 4, onde eu coordeno esse projeto de robótica educacional. Porque, em 2010, os meus alunos venceram a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? E, a partir de ter vencido a Olimpíada Brasileira, eles foram representar o Brasil com o time, a Seleção Brasileira de Robótica, que representa o Brasil anualmente, né, no Campeonato Internacional RoboCup, no México, em 2011. Né? E o grupo excelente, no retorno, novamente participou da Olimpíada Brasileira, novamente venceu, conheceu uma outra modalidade que chama dança de robôs. Mas toda essa história aí eu contei lá no salão de ensino, chorei bastante, aquela coisa toda, e, no final, fui agraciada com esse prêmio, né, do ensino, do salão de ensino. Depois da Holanda, eu tive uma pequena pausa, o projeto não parou, porque, assim, o trabalho com a robótica lá, o que mais aparece é a equipe de robótica, mas a gente também tem o ensino. Os alunos apresentam aqui no Salão de Iniciação Científica, no Salão da PUC, no Salão do Instituto Federal. Então, ele também tem a parte de ensino, a parte de pesquisa e a parte de extensão, que os alunos visitam várias instituições mostrando o trabalho com robótica, que eu acredito nessa disseminação também, até em função desse trabalho agora, que eu fui eleita em 2017 para representar a RoboCup Brasil, dessa disseminação da robótica e da inteligência artificial. Né? Os alunos, às vezes, pequenininhos, nós levamos nas creches, nas escolas, apresentamos robôs, eles interagem. Algumas vezes, esses alunos retornam para mim dizendo: eu vi os robôs que vocês levaram na minha escola, eu estava lá na educação infantil, e agora eu estou aqui e vou fazer robótica. Então, eu acredito muito nisso. Né? Então, em 2014, o trabalho continuou com os meus alunos monitores, que ali da Parada 4, a nossa escola de ensino fundamental, eles geralmente vão para o Instituto Federal na Restinga cursar o ensino médio técnico, né? Mas eles não cortam o vínculo totalmente com a escola, eles retornam como monitores. Quando eu me afastei para ter nenê, eles continuaram o trabalho lá. E, no retorno, eu retomei com um grupo novo, totalmente novo, e eu tinha uma grande dúvida. Eu pensava: será que onde nós chegamos é em função deste grupo ou é em função de todo o trabalho que eu desenvolvi? Enfim, eu sempre acreditava que era no trabalho, muito em função do meu mestrado, né, para potencializar a aprendizagem, aquela coisa toda. E eu formei um novo grupo, que no ano passado foi o que mais repercutiu, vocês devem ter visto. Os alunos venceram a etapa brasileira da Competição Brasileira de Robótica, precisavam ir representar o Brasil no Canadá, e a Prefeitura Municipal disse que não tinha como bancar. E aí a gente foi nos meios de comunicação, enfim, no final os alunos foram e ganharam a melhor apresentação. Então, cada vez que eu penso nisso, eu penso que as pessoas que passaram por mim, o que fizeram por mim, elas estão nisso que eu devolvo também. Eu acho que essa formação que eu tive, agora eu também penso nisso, o quão generosas as pessoas foram comigo e o quanto essa generosidade, se é que dá para chamar dessa maneira, devolvendo, as pessoas também vão adiante. Os meus alunos, eu tenho muito orgulho de dizer, já se formaram no ensino técnico, no Instituto Federal, alguns já estão aqui na universidade, inclusive. Então, para mim, realmente é muito orgulhoso, é uma história de muito orgulho. Né?
Bom, então, para finalizar, então, essa minha caminhada que me fez então ser eleita essa representante da Robocup Brasil, que é uma instituição mundial que tem como objetivo disseminar a questão da robótica e da inteligência artificial, começando hoje um evento em Rio Grande, inclusive. Todo mundo convidado, quem puder ir até lá. E, para finalizar, eu queria dizer, quem é estudante de graduação aqui, conselho, se fosse bom não se dava, vendia, mas, enfim, eu acho, vivam a vida da universidade. É muito importante. A URGS é uma janela que se abre com muitas oportunidades, né? Agarrem essas oportunidades. Entrar na URGS é abrir uma janela para o mundo, né? E, sobretudo, aproveitem as oportunidades da iniciação científica, que ela acaba fazendo um grande diferencial na vida da gente. E aí, já me estendi, mas eu quero terminar com... Esse aqui é o menor livro e o maior que eu já li, mesmo com tudo de muito complicado que eu ando lendo no doutorado, que é a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que fala sobre ensinar, e já que eu ganhei esse prêmio do Salão de Ensino. E, entre as coisas que ele diz aqui, ele diz que ensinar exige risco, aceitação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Ensinar exige alegria e esperança. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos de todos e todas, inclusive dos educadores. Muito obrigada. Cristina, muito obrigada pelo teu depoimento. E eu passo de imediato a palavra para a Jéssica, que vem da Odonto. Bom dia a todos. Eu sou Jéssica, sou caingangue. Como já falado, primeira indígena a graduar no curso de odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2018. Não tenho uma trajetória tão grande quanto ao dos colegas aqui de mesa, mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória na universidade. Tá? Eu entrei em 2012, através do processo seletivo específico para indígena, onde é criada vagas suplementares, né? São escolhidos 10 cursos e, nesses cursos, entram 10 indígenas por ano. Eu fui uma das que entrei na odontologia, já tinha alguns colegas que haviam entrado e haviam desistido nesses 11 anos, né, do que a gente tem da política de cotas para indígenas na universidade. Foi um processo assim, um pouco difícil, mas que me fortaleceu como pessoa, trouxe muito conhecimento também para mim. Tive algumas dificuldades de início, atrasei o meu curso 1 ano e meio, mas eu acredito que eu saí fortalecida e vitoriosa, podendo estar levando agora para a minha comunidade, para o meu povo, para os povos indígenas, uma saúde, uma atenção, né, diferenciada de qualidade. Participei, eu era bolsista de projeto de extensão, então eu participei há alguns anos do Salão URGS, apresentei trabalhos, ganhei destaque também em um dos salões. Foi uma caminhada assim de muito aprendizado e de trocas também, né? Acho que da minha trajetória assim é basicamente isso, mas eu gostaria de agradecer também o convite por estar aqui. Dizer que isso é muito importante, não só para mim, mas para todos os indígenas que estão na universidade, para os indígenas que irão entrar, que a gente, com a nossa presença, né, na universidade, com a presença dos diversos atores sociais, não só os indígenas que circulam nessa universidade, estar em espaços como esse é uma vitória muito grande, né? Convido também a todos, que está acontecendo um evento paralelo, que é o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, que esse ano a URG está sediando, né? A ESEFID, né, na verdade, onde há lideranças indígenas de todo o país, estudantes indígenas de todo o país. Então, convido vocês a poder participar. Vai ser de segunda a quinta-feira, essa semana. Vai ter atividades, trabalhos, né? E eu acho que é isso.
nós passamos, então, às perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Bom, essas perguntas, na verdade, elas não são dirigidas, nenhuma delas é dirigida aos nossos palestrantes, os nossos convidados. Acho uma pena isso, é uma oportunidade que se perde aqui dentro da universidade. Mas, se vocês me permitem, eu quero responder uma pergunta. E uma pergunta que foi reiteradas vezes, repetidas aqui nessa mesa, e que foi, bom, eu não sei por que eu estou aqui, não sei por que me convidaram, né? E eu quero dizer a vocês que vocês estão aqui porque vocês são 4 jovens muito talentosos, de áreas completamente diferentes. Vocês são 4 casos de sucesso. E vocês estão aqui porque nós nos orgulhamos muito de cada um de vocês e da trajetória de cada um de vocês. Eu acho que são esses depoimentos de jovens que sabem fazer que terminam renovando as nossas esperanças no próprio futuro. Então, agradeço imenso a participação de cada um de vocês. Eu queria pedir que minha pergunta fosse lida, porque ela é não tem nenhuma pergunta direcionada aos palestrantes. Está escrito uma pena. Uma pena, querida, uma pena. Assim, uma boa oportunidade que nós perdemos. Então, nós encerramos aqui a nossa sessão de abertura. Muito obrigada.